2 anos, com uma equipe de mais ou menos 40 pessoas, só na parte de música. Nós fizemos a composição, toda a música do filme é nossa. A última música é do Emicida, com um arranjo que a gente fez para essa música. E também fizemos essa supervisão do som como um todo, né? Que ele entra dentro da música, a música vira som, o som vira música. Essa é uma proposta que o diretor queria que fosse realizada no filme. Então, ao longo de 2 anos de processo de fazer uma trilha sonora, é muita ida e vinda. É como um ping-pong contínuo. E nenhum dos dois, no começo, tanto a imagem quanto o som, eram rascunhos, não eram fechados. Então foi fazendo essa sintonia fina, esse ajuste. Que acho que é um dos segredos do filme. Essa coisa de ter rascunho é muito forte. Você começa de um jeito e depois, e tudo decidido, que você dá o acabamento. E vou contar então um pouco a história desse menininho. Que esse menino tem um nome, ele chama Cuca. Esse filme chamava-se inicialmente Cuca no Jardim. E depois, no meio do processo, mudou para O Menino e o Mundo. O Cuca, o Ale começou a fazer esse filme no meio de uma pesquisa de músicas de protesto latino-americanas. Ele começou fazendo uma outra coisa, não tinha nada a ver com esse filme. E ele desenhou no caderninho dele esse menino. E esse menino começou a aparecer. É como se o menino começou a se pedir: eu quero um filme meu. E ele resolveu fazer o filme do menino. E apareceu o velho, e apareceu o adolescente. E nós temos uma hipótese do que é isso. Não necessariamente todo mundo pensa a mesma coisa. Ele fez esse desenho e esse desenho começou a aparecer e direcionar ele para o filme. Então ele estava encontrando o filme através dessa figura dessa criança. Ele ia encontrando isso. E a gente foi encontrando o que era essa música, o que era esse som, como que contava essa história. É um trabalho absolutamente colaborativo, onde um alimenta o outro, onde a imagem vinha para a gente colocar, inventar a sua música e a sua sonoridade, mas também a gente criava música para ele animar. E sempre ia e voltava, e tem coisas que foram feitas simultaneamente também, né? Mas essa coisa de uma espécie de planejamento, de ideia inicial e ao mesmo tempo uma liberdade para criar, é muito importante nesse processo. E que eu comentava até outro dia, que isso me lembra muito o que a gente faz na escola, né? No sentido de que a gente tem que ter um planejamento, tem que saber quais são as bases, quais são as coisas essenciais que a gente quer trabalhar, mas tem que estar muito atento para ver o que vem do outro e o que acontece nesse acaso, o que acontece com a criação do outro, né? Então esse jogo entre o planejamento e a criatividade da atenção para o acaso é fundamental nos dois casos, tá? Ao contrário eu diria, de todos os outros filmes que a gente já fez, inclusive, que tem um roteiro escrito, que a gente já sabe para onde vai, esse filme não começou assim. Começou com várias ideias. Essas ideias estavam na cabeça do diretor do Ale Abreu, que é diretor e roteirista do filme, e que a gente tinha que traduzir em narrativa e traduzir em música também, né? O fato de não termos quase diálogos e esses diálogos também serem propositalmente feitos numa língua incompreensível fazia com que a música tivesse que conduzir a narrativa, e a gente tinha que pensar em como trilhar esse caminho. Quando a gente começou, existia um animatic. Não sei se vocês sabem o que é o animatic, mas para quem não sabe, é uma espécie de grande rascunho das imagens, dos desenhos, com buracos no meio, feitos em lápis. Era uma coisa absolutamente em estado potencial. Não se sabia para onde ia. Juro que eu queria escutar as perguntas das crianças, que eu queria saber o que está passando na cabeça delas, né? É o melhor de tudo, as perguntas das crianças, sem querer desmerecer a sua pergunta. Sim. Eu estou interrompendo o espaço delas aqui. Que língua que as pessoas estão falando? Muito bem. Aí eu vi um hebraico. Que mais? Alô? Muito bem. Aqui já teve uma resposta correta já. É português de trás para frente. É isso mesmo. É totalmente português, totalmente de trás para frente. Quando a
gente começou a fazer o filme, não se sabia se ia ter diálogos ou não, e se tivesse diálogos, se esses diálogos seriam compreensíveis, porque havia um conceito de que imagem e som seriam suficientes para contar essa história, e que talvez não precisa, talvez ficasse mais interessante, mais universal, se fosse uma língua que fosse totalmente não entendida em nenhum lugar, né? Só que ainda não se sabia qual seria essa língua. E aí teve uma história interessante, quando a gente começou a trabalhar com a música, começamos a fazer a música da manifestação, da passeata. E falei, bom, o que a gente fala nessa música? Palavras de ordem, vamos começar a brincar com palavras de ordem. Então, liberdade, paz, vontade, coisas que a gente achava que eram palavras fortes, que poderiam ser ditas nesse contexto. Só que, enquanto a gente fazia isso, como a gente falar dessas coisas no mundo que está de cabeça para baixo, né? A gente está falando de um mundo que tem alguma coisa que está invertida. Aí quando a gente falou invertida, opa! E que tal se essas palavras fossem invertidas? Aí eu comecei a brincar com essas palavras, ao contrário, e comecei a rimar essas palavras. Né? Como será que se rima ao contrário? E aí saiu o refrão, que é Airgela, Adivi, Aigrene, Asrof, Romazap, Edadrebiu, Zovedatnov. Claríssimo. Né? Que é Airgela, alegria, Aigrene, energia, Asrof, força, Romazap, amor, paz, Edadrebiu, liberdade, Zov, voz, Edadnov, vontade. E essa foi a rima. Aí a gente sentou com o Ruben, fizemos a música dessa letra e levamos para o diretor. O diretor falou, legal, essa vai ser a língua do filme. E assim foram escritos os diálogos depois, posteriormente, nessa língua. Só complementar rapidinho, e é interessante porque a ideia foi, vamos ver se aí fica uma coisa universal. E hoje o filme já foi visto em mais de 100 países, e se mostrou que é uma língua universal, quer dizer, a linguagem da poesia, seja na música, nas imagens, e as palavras, a energia que tem as palavras, o sentido que elas têm, que não é verbal. É um sentido que está nas palavras e funciona em qualquer língua. Então os atores falavam esse texto invertido, mas com a direção de ter o sentimento por trás dessas palavras. Isso funciona em qualquer língua. E até o Emicida tivemos que fazer ele falar nessa língua. O Emicida trouxe a música que ele fez e ela teria a versão final. Quando o filme acabasse, poderia entrar o português. Por isso, a gente manteve em português. Mas dentro do filme, naquela hora das escadas, toca a música dele. Não podia ser em português. Então a gente pegou a letra dele, inverteu e ensinamos para ele como ele deveria cantar em português ao contrário. Por que os personagens não falam? Quando o diretor pensou nisso que eu estava contando agora dos diálogos, ele não sabia se ele queria que eles falassem, porque ele achava que o importante das falas não era a palavra em si, e sim a emoção das palavras. O que ele queria que passasse a intenção e a emoção das palavras, mais do que a própria palavra. Então, essa solução de pegar a palavra e inverter, cumpria as duas funções. A palavra era dita, mas de um jeito que sem emoção ela não ia ser compreendida. Então, por isso que ele escolheu esse jeito de fazer. E eles falam, só que eles falam com o olho, com os gestos, junto com a música, no ambiente. São outras formas de falar. Parabéns. Acho que 5 anos para o filme e 2 anos para a trilha foi pouco, porque é realmente uma obra-prima. E a gente fica muito feliz de estar aqui, a escola proporcionar isso para os nossos filhos. E eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma curiosidade, você falou que a língua ao contrário surgiu das palavras de ordem, então os personagens falam essa língua ao contrário. Esses diálogos, então, podem ser traduzidos? Perfeitamente. Eles existem? Eles existem e são concretos e muito poéticos. Qual foi a sensação de vocês e a equipe quando descobriram que foram concorrer ao Oscar? A gente não esperava que um filme com esse perfil fosse reconhecido pela Academia Americana. Por várias razões. Uma, porque ele vai
na contramão da maioria dos filmes, quebra todos os esquemas, por exemplo, de roteiro que todos os filmes têm, né, que tem um roteiro que se repete sempre igual, em geral, nos filmes que a gente vê de animação. É uma estrutura acadêmica de roteiro, no sentido de que assim funciona. Esse filme tem outra estrutura, esse filme tem outra proposta sonora, esse filme não tem diálogos, enfim, foi muito surpreendente. Então, foi muito surpreendente que eles dessem atenção para um filme com essas características. Então, a emoção foi muito, muito, muito grande. Só complementando uma coisa, foi a sensação de, acho que as pessoas finalmente entenderam, sabe? Porque a gente tinha, no processo, uma coisa da música e do som que a gente tinha. Em alguns momentos o diretor falava pra gente, a responsabilidade de entenderem o filme, de gostarem, depende da música. Que você muda uma nota, muda o sentido do filme. Muda um som, muda o sentido do filme. Então o Oscar foi uma confirmação de que não era um filme para poucos, era um filme para muitos. E acho que isso foi uma das grandíssimas surpresas, porque a gente achou que no começo não ia ser um filme que ia ter ser visto por uma grande massa. E é muito legal ele ser visto por uma grande massa, até pela mensagem, por todos os conceitos que ele passa. Mas à medida que a gente foi vendo que ele começou a ter uma universalidade, essa coisa de não ter fala compreensível num idioma, tornou ele compreensível em todos os idiomas. Ele foi visto em mais de 100 países, ganhou acho que mais de 50 prêmios, provavelmente, ao longo desse tempo todo, dos mais variados. Então a gente viu que essa aceitação, assim, só mostrava um caminho de uma coisa muito bacana. E foi muito legal isso, porque realmente no começo a gente achava que ia ser uma coisa, um filme de arte, um filme para iniciados, um filme críptico, sabe? Uma coisa difícil de entender. Tem os 3 festivais considerados mais importantes do mundo da animação, são Annecy, na França, Zagreb, na Croácia, e Ottawa, no Canadá. Ganhou os 3. Então, aí a gente falou, opa. Quando a gente chega a um resultado, é muito emocionante, é muito, muito forte. E é um filme que teve um reconhecimento no mundo todo que eu confesso que não esperava. Acho que ninguém de nós esperava. Para os críticos e para o mundo da animação, o prêmio mais importante que existe no mundo é esse Festival de Annecy. E ganhou o prêmio do júri e o prêmio do público na França. Então, isso não tem preço. Quando você começa, você não sabe o que vai acontecer, né? Isso ao mesmo tempo muito estimulante e muito assustador, né? Dá muito medo. O que vai sair daquilo? Vamos saber fazer. Eu sempre digo que eu faço música para teatro, para cinema há mais de 30 anos. E toda vez que eu vou começar um processo, eu acho que dessa vez eu não sei. Sempre. Eu não sei, não vou saber, já não tenho mais nada para dizer. Né? E a gente vai fazendo. Aí tem uma coisa do fazer, de você compor compondo, fazer fazendo, né? Que tem inclusive muito a ver com muitos dos nossos procedimentos e atitudes na escola, né? As crianças fazem as coisas, os professores são pesquisadores. Então, para fazer essas coisas, você é um pesquisador da obra, do conteúdo da obra e de você mesmo. Você tem que achar dentro de você referências da sua própria memória para que isso possa acontecer. Qual foi o momento mais, eu não sei como eu falo, emocionante do filme para você? E toda vez que eu assisto, eu tenho que conter as lágrimas, que é o meu momento, que é quando ele chega no trem e acha que achou o pai e aparece um monte de pais, um monte de pessoas todas iguais. Eu quero morrer toda vez que chega essa hora. Para mim é o momento mais emocionante. E o momento mais emocionante do nosso processo foi quando ficou pronto. Eu acho que para mim, eu tenho vários momentos. Na verdade, cada vez que eu vou assistindo o filme, eu vou descobrindo momentos que estavam lá e eu não estava prestando atenção neles. E hoje eu consigo dizer que acho que os momentos que são muito importantes para mim são os pontos muito sutis que quase passam despercebidos, que o menino olha pro velho, ou ele olha pro jovem, ou ele olha, na verdade ele está olhando para ele mesmo.
Então são pequenas trocas de olhares que a gente até colocou às vezes uma notinha muito sutil assim, muito assim, que essa é como se eles estivessem falando um monte de coisa, é só um olhar. Quando é que vocês sabem que o filme acabou? Nunca. Nunca, né? Porque às vezes eu penso, uma pessoa que pinta um quadro, quando ela sabe que acabou, qual é o fim? Na verdade é que nem a reforma de uma casa, que a gente brinca, né? Que a gente não acaba a reforma e se ainda existe, né? A gente lida, assim, tem uma hora que a gente acha que chegou perto, mas a gente só chega perto. Existem os prazos, né? Isso é um fato. A gente tem que, ou tem uma entrega de um festival, ou tem um compromisso de distribuição, então você tem que terminar. Mas neste caso, você tem muito tempo, né? Ou seja, a gente teve muito tempo para fazer, que é uma faca de dois gumes. Porque você tem esse tempo, mas ao mesmo tempo não pode ser eterno. Então chega uma hora que há um acordo entre todos, né? Que você diz, ok, é isso, chegamos. Até hoje, eu assisto e digo, aqui eu deveria ter feito diferente. Né? Especialmente, sabe uma coisa? Especialmente na mixagem, né? Quando a gente mistura todos os sons que a gente criou e coloca eles em relação. Sempre achei essa flauta deveria estar mais alta, essa aqui deveria estar mais baixo, até hoje, e vai ser eterno. Né? Mas você chega uma hora em que a equipe diz, acabou. Quando o diretor teve a ideia de fazer um filme, o que vocês fizeram para juntar muita gente para ajudar? Tá, então, isso você vai formando equipes, né? Então, ele tem a equipe dele de animação, que ele trabalha, ele que escolheu, e ele escolheu a gente para fazer a música. E nós escolhemos nossa equipe. Tem muitos músicos com os quais a gente trabalha, que gosta de trabalhar, tem o pessoal de som, que também é do estúdio, da Ultrassom, e na conversa com o diretor que a gente resolveu que o Naná Vasconcelos, o Barbatuques, esses outros parceirões que tivemos, que não são os que a gente trabalha habitualmente, fizessem parte da equipe. Convidamos eles para trabalhar. Então, cada chefe de equipe escolheu a sua equipe. Tem uma equipe de animação, tem uma equipe de música, tem uma equipe de som, tem uma tem uma equipe de mixagem depois, que é de um outro estúdio, enfim. É assim que a gente foi fazendo. E a gente foi escrevendo, a gente foi criando a música e de repente, aqui vai precisar de um violino. Então vamos precisar chamar uma pessoa que toque violino. A gente conhece várias pessoas, a gente foi vendo quem que dava para fazer. A gente tem que estar muito conectado com esses conceitos que estão na cabeça de um outro. Era esse desafio constante, assim, não é para dar para perceber aonde é música e aonde é som. Uma coisa tem que virar a outra. Os bichos e plantas da floresta têm que formar a música, e a música tem que se dissolver de volta nesses bichos. O navio tem que formar a melodia que toca na cidade. Ela tem que vir do som do navio. Não só tinha que achar o som da buzina do navio, como tinha que transformar ela num instrumento musical. E, na verdade, as coisas foram construídas assim. Então, por exemplo, essa buzina de navio, ela é uma mistura de sons eletrônicos com som de algum bicho, com som de talvez um cello ou um violino. Tudo tem várias camadas, assim, para poder fazer essas misturas. E eu acho que um dos momentos difíceis também, assim, surpreendentes, vamos dizer assim, de descobrir, era isso também, naquela parte que fica tudo invertido, preto, que eles entram dentro da nave espacial. A gente tinha inicialmente criado um som de prensas mecânicas, máquinas pesadas que construíam essas roupas, era uma fabricação, né? A gente sabia que era uma fabricação futurística. Então a gente fez umas máquinas assim e tal. E aí o diretor chegou e falou, mas como assim? Vocês não estão vendo que isso daqui é um raio laser alienígena invisível? A gente fez cara de não. Né? Porque outra das funções que a gente tem é traduzir o pensamento de alguém que tem uma ideia conceitual e visual em música. Né? Como uma coisa engraçada, um dia ele estava super nervoso porque a equipe de som não conseguia fazer com que a sirene seja o som de uma sirene de barco de outro planeta. O que é uma sirene de barco de outro planeta? Alguém poderia dizer? E que se transforma em música. E que vira música depois. Né? Então é muito... Ou, por exemplo, por que vocês não pararam o som quando a câmera chega na tartaruga? E a nossa resposta foi, que tartaruga? E era um traço
né, que era uma tartaruga na cabeça dele. Então a gente tem essa função. Então quando isso acontece, respondendo a sua pergunta, quando a gente chega a um resultado, é muito emocionante. Então, parabéns, foi sensacional assistir. A Alice que está aqui do lado. Foi muito legal. Eu adorei. Eu queria perguntar uma coisa. Salvamos nossa semana.